Olá, se você ainda não me conhece, eu sou o pastor Alberto Rodrigues. Estou aqui com mais um vídeo da Palavra do Senhor. E hoje nós vamos trazer um tema aí bastante polêmico que precisa de uma resposta, pelo menos hoje uma resposta parcial. Você não é a igreja. Eu não sou a igreja. Muito bem. Inicialmente vamos dizer o seguinte. Muitos ensinamentos, a internet está cheia de vídeos com pastores aí, com muitos seguidores, ensinando muitas coisas. E ensinando coisas diferentes daquelas da qual Jesus ensinou e também os seus apóstolos. Especialmente a parte doutrinária coube aos apóstolos de Cristo. E, no caso, esses ensinamentos, Efésios 2:20 fala do fundamento dos apóstolos e profetas. Ele foi perdido. Então hoje, cada um se arroga no direito de ser mestre e estão ensinando. E hoje é tudo assim, não é, tudo vão tirando coisas, né? E à medida que isso vai passando, as pessoas vão acreditando, porque não tem uma formação básica, não tem um discipulado, não são discípulos propriamente dito, como Jesus mandou fazer. Então, tem ensinamentos que estão aí criando bastante problemas. Hoje é tudo, não precisa mais fazer isso. Os cristãos de hoje, eles não se congregam mais, não tomam a ceia, a maioria deles, né, não se importam mais com as suas congregações, com cultos. Os cristãos de hoje adotaram essa filosofia com base nesse ensinamento que se você orar em casa, isso basta, você não precisa estar numa congregação. A oração em casa ela é individual. A oração com a congregação na igreja, ela é a congregacional. Agora veja bem, o problema é que o termo igreja ele é distorcido. Eu não vou tratar especificamente de dizer para vocês quem é a igreja hoje. Vou gravar um outro vídeo falando sobre isso. E essa parte talvez a gente até inclua de novo para gravar bem. Então vamos lá. Mas ou se diz hoje muito assim, você é a igreja e em casa eu sou a igreja. Isso é um ensino maligno, diabólico. Porque isso distorce o ensinamento da palavra de Deus. E é claro que a gente vai analisar na palavra de Deus. Em 1 Coríntios 12:20, o apóstolo Paulo diz o seguinte: o certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Então ele está dizendo aqui que o certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Então nós temos aí um ensinamento. Então o que ele está dizendo? O certo é que há muitos membros. Então há muitos membros. Aqui você vê, o olho é um membro. O pé é o membro, mas ele não é o corpo. Se eu disser que eu sou o pé e você é o olho, nós somos o quê? Membros. Então ele está dizendo que tem muitos membros, são 2 olhos, são 2 pés, não é? Então isso que ele está dizendo, mas muitos membros, mas um só corpo. Então aqui nós temos o corpo. O corpo, ele está usando a simbologia do corpo humano. Então nós temos várias partes que compõem o corpo, correto? Aqui nós temos vendo. Então você está vendo aí claramente isso. Então ele está dizendo isso. Há muitos membros, mas um só corpo. Você é um membro do corpo, mas você não é o corpo todo. 1 Coríntios 12:27, o apóstolo Paulo escreve: ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Então ele está dizendo que nós somos corpo de Cristo e individualmente membros. Então se disser, você é a igreja, significa que você é o corpo todo, porque a igreja é o corpo. Então eu sou membro da igreja, sou membro do corpo. Que igreja? Só tem uma igreja, que é o corpo de Cristo. Sobre ela, quem é a igreja, os componentes, a gente vai gravar um vídeo específico sobre isso. Hoje eu quero apenas mostrar para você que esse ensinamento de você ser a igreja, ele não é de Deus e não é da palavra do Senhor. Em Efésios 3:6, ele fala assim: ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Efésios 3:6, ele fala a saber que os gentios são cordeiros, membros do mesmo corpo, e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Então, vamos dizer o seguinte: você está caminhando perto de um cemitério, à meia-noite, a rua está vazia, e de repente você dá de cara com um homem sem um pé. Bom, se você tiver com medo de ver esse homem sem um pé, você está em vantagem, porque você pode correr sem medo, né? Afinal de contas, você tem vantagem, você tem 2 pés, ele só tem um. Agora, se você estiver andando perto do cemitério e encontrar um pé andando sozinho, então aí é melhor correr mesmo, porque é uma coisa anormal. Então, o que eu quero dizer com isto? Que se você pegar um pé fora do corpo, ele não é um corpo, ele é um membro. Agora, um corpo sem os pés, sem os braços, ainda é um corpo. Então,
o corpo de Cristo, mesmo sem um membro, ó, eu não vou mais, ele continua sendo o corpo. Agora, você sozinho não é o corpo, então a igreja é isso. E ele diz mais, ele fala lá, o corpo não é só um membro, Efésios 1, 22, 23, ele mata isso. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Você é um membro da igreja que é seu corpo, mas você não é a igreja. Eu sou o olho, você é o ouvido, ou então eu sou o pé e você é o olho, como eu já mostrei. Eu e você somos membros do corpo. Eu e você somos a igreja, não, eu e você somos membros do corpo, nós somos membros da igreja de Cristo. Correto? A igreja de Cristo não é uma denominação, tá? Já adianto isso, não é uma denominação. É feita de pessoas. Então, isso é importante que a gente entenda. Em 1 Coríntios 12, 27, se você disser que ele neutraliza isso, ele fala, se todo o corpo fosse o olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse o ouvido, onde estaria o olfato? Então, se você é um membro, e eu também sou um membro, então assim, se nós fôssemos a igreja, então a gente seria o corpo todo. Aonde estaria o restante? Correto? Então é isso que a gente precisa gravar bem. Também em 1 Coríntios 12, 19, ele fala assim, se todos, porém, forem um só membro, onde estaria o corpo? Então, a gente dizer, ele diz a qual é o seu corpo. Então, a gente pode dizer assim, ó, olhando aqui, esse é o corpo de Cristo. Então, individualmente, aqui todos os membros do corpo e ele o cabeça. Ou, se você quiser uma coisa mais ilustrativa, podemos ilustrar assim, as pessoas, entende? Então, cada um de nós fazemos parte do corpo. Então, o corpo de Cristo é a igreja. Então, espiritualmente, você viu que não dá para ser uma denominação, não é? Já mata todas elas. Todos os erros doutrinários, dizer que é a igreja A, a igreja B, a igreja isso, porque tem 2000 anos, é tudo besteira, tudo bobagem. Até porque a igreja não começou no Novo Testamento. Então, veja bem, aqui está, são as pessoas. Então, nós somos membros do corpo, membros da igreja, membros do corpo de Cristo, e ele é o cabeça. Então, tira essa bobagem de você dizer e acreditar numa mentira. Como diz o apóstolo Paulo, se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Então, você não é a igreja, eu não sou a igreja. Nós somos membros do corpo, membros da igreja. E é isso que ele deixou bem claro na sua palavra. Ele deixou bem claro que os apóstolos, ele fala, né, 1 Coríntios 12, 20, o certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Ora, vós sois corpo de Cristo. Então, nós somos o corpo de Cristo e individualmente membros do corpo. O que é individualmente? Cada um. Então, eu sou membro do corpo, que é a igreja. Você é membro do corpo, que é a igreja. Então, esquece essa bobagem, para de pregar essas coisas, de acreditar num monte de mentira, que, claro, são pregadores que querem agradar as pessoas mentindo e ensinando errado. Então, a palavra do Senhor, aqui está o apóstolo Paulo, que é o grande doutrinador do Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento, ao lado dos outros apóstolos. Aí Paulo, então, está esclarecendo para nós que nós somos o corpo de Cristo. E individualmente, quer dizer, cada um membros desse corpo. Então, repetindo, para ficar bem gravadinho, grava bem essa ilustração aqui, muito bem feita, tá vendo? Nós somos individualmente membros desse corpo. Aí forma todo o corpo de Cristo. Glória a Deus. É isso que nós temos que entender, correto? Dito isso, eu creio que você entendeu hoje e aprendeu que nós somos, e é um privilégio sermos membros desse corpo. Nos próximos vídeos, não sei quando exatamente, mas nós vamos estar falando sobre a igreja. Quem é a igreja? Quem é a igreja de Cristo? A de Cristo, a verdadeira. Quem é? Ela não é uma placa denominacional. Ela não é uma placa. Ela não tem nada a ver. As placas denominacionais têm anos que surgiram, nomes que surgiram. Tem anos, você vai achar, não é isso que é a igreja. A gente precisa ver, é claro, é na Bíblia, na palavra do Senhor. A igreja está descrita lá, é na palavra de Deus. O que surgiu depois é depois. Então, entenda isso. Mas se você gravou bem hoje, que você e eu somos membros do corpo, que é um privilégio, membros do corpo, o qual é a sua igreja, ou membros da igreja, o qual é seu corpo. Nós aprendemos direitinho o que os apóstolos ensinaram e foi esse o ensinamento de Jesus. Aliás, eu preciso dizer o seguinte para vocês. Não existe em todo o Novo Testamento, não existe em
nas Escrituras uma única vez a palavra igreja utilizada para uma pessoa. Ela é sempre usada no coletivo, ou é a congregação local, ou são as congregações de uma cidade, ou são as igrejas das cidades, das nações, ou então ela se refere ao todo da igreja como corpo de Cristo. Ela nunca é usada no individual, é sempre no coletivo, no comunitário. Até porque eclesia em grego significa os chamados para fora de uma reunião. Chamados para fora. Então é sempre plural, nunca. Mesmo a palavra sinagogue, traduzida como congregação, ela epsinagoge significa congregação, é no sentido coletivo, correto? É sempre no sentido coletivo, porque está visando ensinar, e por isso que o apóstolo Paulo ele usa, com a sabedoria do Espírito Santo, a comparação para descrever a igreja, o corpo, porque o corpo o que é? Ele é um coletivo de muitos membros, tem dedos, né, tem mãos, né, cotovelos, pulso, tem joelhos, coração, intestinos, tem rins, fígado, pulmões, orelhas, né, narinas, tem o nariz, boca, é um coletivo. Então ele usa essa expressão para dizer que a igreja do Senhor Jesus Cristo é o corpo de Cristo. Maravilhoso. Deus te abençoe. Se você gostou, deixa aí o seu like, o seu gostei. Compartilhe isso com outras pessoas que também precisam conhecer a verdade das escrituras sagradas, a verdade ensinada que era um fundamento dos apóstolos e dos profetas. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.